O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja está em festa. Nós estamos em festa. A igreja católica, que crê na presença dos anjos, na existência dos anjos, comemora esses grandes arcanjos. O arcanjo Miguel, quem é como Deus, é o significado. O outro, Rafael, Deus curou. E, em seguida, Gabriel, força de Deus. Hoje nós contemplamos, assim como Jesus, no Evangelho de hoje, acabou de dizer para Natanael, que depois de ele acreditar em Jesus e ver que Jesus realmente é o Filho de Deus, é o Senhor, Jesus disse: Tu verás o Filho do Homem. Em verdade, eu vos digo, vós vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que promessa maravilhosa. Jesus falando para Natanael que ele se salvará e verá os anjos, ele verá a corte celeste em volta de Jesus. As primeiras criaturas que foram criadas por Deus. Primeiro a Santíssima Trindade. No céu só existia a Santíssima Trindade. Em seguida, os anjos. É nisso que nós cremos. E hoje nós nos voltamos para esses três: São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Na primeira leitura hoje, porque tem a opcional, tem uma que pode ser a de Daniel e a outra do livro do Apocalipse. Lá fala que houve um combate no céu. O capítulo 12 do livro do Apocalipse. E ali diz que Miguel venceu a antiga serpente, o dragão, Satanás, o diabo, e ele foi expulso do céu. Antes de nós compreendermos melhor isso aqui, Santo Tomás de Aquino, ele nos mostra que lá no céu existe uma hierarquia de anjos. Essa hierarquia ela é dividida em três ordens. A primeira ordem estão lá os serafins, os querubins e os tronos. Na segunda ordem
estão as dominações, as virtudes e as potestades. E na terceira ordem estão os principados, os arcanjos e os anjos. É assim que é formada a hierarquia celeste. A hierarquia dos anjos está lá desta forma. E eles contemplam, eles adoram a divindade. Eles adoram a Santíssima Trindade. Eles se põem em adoração diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, é o Senhor Deus do universo. Eles contemplam a face de Deus. São Paulo vai dizer que um dia nós teremos esta graça também de contemplar a face de Deus. Mas por que nós estamos comemorando essa festa de hoje, a festa dos arcanjos? Por que nós comemoramos? E comemoramos com entusiasmo e com alegria. Nós comemoramos porque também nós desejamos um dia estar com eles. Nós queremos um dia fazer parte da corte celeste, onde nós adoraremos Deus por toda a eternidade. E Deus concede a nós a graça de nós recorrermos a eles para que eles possam nos ajudar. São Francisco de Assis, que iniciou a quaresma, essa quaresma que muitos rezaram durante esses 40 dias, a quaresma de São Miguel, mas eu posso dizer que é a quaresma dos arcanjos. Ele celebrava esse dia, essa comemoração, com essa intenção de um dia contemplar a glória de Deus, de viver a visão beatífica da mesma forma como os anjos vivem. Então ele passava 40 dias celebrando, rezando, jejuando, pedindo a Deus a graça de que ele pudesse um dia estar lá e recorrendo a São Miguel que pudesse ajudá-lo. Esse é o sentido dessa festividade. Porque, meus irmãos, assim como existe a hierarquia celeste, infelizmente tem a hierarquia infernal. Assim como o dragão, que antigamente era Lúcifer, que contemplava a face de Deus também, e ele não conseguiu passar na grande prova. Ele se rebelou com Deus e levou uma sexta parte também dessa hierarquia celeste que foi com ele. Isso significa que foi uma multidão, muitos anjos. Muitos anjos se tornaram demônios, se tornaram rebeldes, rebelaram contra Deus. E olha, eles nunca mais irão voltar. Eles foram expulsos do céu para nunca mais voltar. Mas por que eles nunca mais voltarão? Porque eles não se arrependerão. Eles jamais vão se arrepender. E assim como eles foram vencidos no céu por São Miguel, eles estão aí por um mistério que Deus permite. E isso nós não vamos entender com tanta clareza, mas há uma permissão de Deus que eles possam nos tentar para diante da prova, nós possamos dizer que não é a Ele que nós vamos servir, mas ao nosso Deus. Então eles estão aí constantemente nos tentando, fazendo de tudo para que nós nos rebelemos também contra Deus.
mas como nós somos meros mortais, Deus nos dá a corte celeste, Deus nos dá os anjos, que anjo significa mensageiro. Mas dentro da hierarquia, nós nos voltamos hoje para os arcanjos. É importante notar que só esses foram revelados o nome. Dentro de toda a hierarquia, onde estão os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, as virtudes e potestades, principados, os anjos, aí entre os nossos anjos da guarda, que nós iremos comemorar no dia 2, mas provavelmente dia 2 vai cair no domingo, então não celebraremos, mas lembremos que o dia 2 é o dia do anjo da guarda, porque vai cair no domingo. Mas diante de todos esses, nós olhamos esses três: Miguel, Rafael e Gabriel, que foram os únicos que foram revelados na Sagrada Escritura, denominados como arcanjos. E aí nós olhamos para Miguel, aquele que venceu Satanás, ele que tem a espada flamejante, aquela espada fulgurante, aquela espada de luz e que destrói toda a ação do diabo. Recorramos, meus irmãos e minhas irmãs, a São Miguel, para que o demônio não tenha força sobre nós, porque nós somos meros mortais, nós não temos força, meus irmãos, para lutar diretamente com o diabo, não. Nós temos que recorrer àquele que o expulsou, que o venceu no céu. Mas aí nós olhamos também para Gabriel, o grande arauto. Vocês observem que ali no Evangelho, principalmente no Evangelho de São Lucas, nós vemos ali 2 momentos importantes de São Gabriel. No momento em que ele vem dar a notícia para Zacarias que ele vai ser o pai de João Batista, e também no momento que ele aparece para Nossa Senhora, para trazer a grande notícia. Deus vem no meio de nós para nos salvar. Olha que boa notícia. Ele vai se tornar um homem como nós. Deus se faz homem, se fez homem. E fala para Nossa Senhora, ave cheia de graça, você será a mãe dele, a mãe do Salvador. E aí pergunta para Nossa Senhora e Nossa Senhora responde, dando o fim. E aí o Verbo Divino se encarnou e habitou entre nós. Meus irmãos, existe notícia maior do que essa? Veja, o arcanjo Gabriel, ele vem do céu para dar a grande notícia. Deus vem no nosso meio para nos salvar. Aí nós recorremos a São Gabriel para isso, para que ele ilumine a nossa mente. Para que a nossa inteligência que ficou obscurecida com o pecado original, por isso essa dificuldade para nós entendermos as coisas de Deus. Que dificuldade! Você vê que a nossa tendência é entender mais as coisas do mundo, as coisas deste mundo, mas as coisas espirituais, que dificuldade que nós temos. Então, recorramos, meus irmãos, e peçamos ao arcanjo Gabriel que ele ilumine a nossa mente, para que nós entendamos, para que nós nos convertamos realmente para Deus, para que nós entendamos que o nosso Deus está ali, visível, se tornou visível no meio de nós para nos salvar, que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a eles que nós devemos adorar, é a
a Ele que nós devemos servir, a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adorar a pessoa do Pai, adorar a pessoa de Jesus e adorar a pessoa do Espírito Santo, que é um Deus só. Que São Gabriel ilumine a nossa mente para nós não desviarmos do caminho. Quantas pessoas enganadas por Satanás estão prestando adoração a Satanás, o enganador, o mentiroso? São Gabriel nos ajude. Que ele sempre venha como esse arauto, aquele que vem para trazer a boa notícia, a quem nós devemos servir. Devemos servir a Deus na pessoa de Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o Espírito Santo vai nos dar força na santificação para que nós adoremos a Deus. Vem, São Gabriel, ilumina nesses tempos difíceis de confusão, nesse tempo de tantas ideologias, de tanto materialismo, de tantos ensinamentos que nos desviam de Deus. Vem, São Gabriel, como um grande arauto e nos ensine, nos mostre o caminho pelo qual nós devemos seguir. E em seguida, nós olhamos para Rafael, o arcanjo São Rafael. E aí nós vamos ver lá no livro de Tobias. Foi ele que guiou Tobias na ida e no retorno. Vocês sabem bem da história? O pai de Tobias, Tobit, pensava que ia morrer porque ele tinha ficado cego. E aí ele tinha um amigo dele que devia uma certa quantia, um certo valor, e ele pediu que o filho fosse lá para resgatar este valor, para que isso servisse como herança para ele, porque ele tinha a plena certeza que ele iria morrer. E aí ele queria que alguém o guiasse, para ele não se perder no caminho. E aí aconteceu um fato, não encontrou ninguém, e de repente apareceu o Rafael, que o guiou na ida e na volta. Aí tem aquela questão lá de que Tobias acabou casando, e depois ele voltou. Aí, quando ele foi agradecer, aí Rafael se revelou, dizendo que ele fazia parte dos espíritos que adoravam a Deus no céu, e que ele foi designado para levar Rafael e trazê-lo de volta. E aí acontece também um fato, ele dá o remédio necessário para que Tobit pudesse voltar a enxergar. E lembrando que ele também, com outro remédio, ele expulsou também o demônio que afligia aquela que seria a futura esposa de Tobias. O Asmodeu foi expulso da vida dela, porque toda vez que ela casava, morria um. Casava, morria um. E quando chegou Tobias, ela ficou até com medo. Mas São Rafael estava ali do lado. Então, recorramos a São Rafael. Primeiro, para ele curar a nossa alma de todo o pecado. Que ele nos dê a receita certa. Que ele nos mostre a receita certa. Que ele nos cure de todo o pecado e expulse da nossa vida aquele que nos faz adoecer. Recorramos a São Rafael e que ele nos indique o caminho, meus irmãos, o caminho da eternidade, o caminho do céu. E nesta caminhada que nós estamos fazendo para o céu,
peçamos, meus irmãos, a São Rafael, que ele expulse toda a ação do demônio que quer nos desviar do verdadeiro caminho que nos leva para o céu. E que ele nos dê o nosso grande remédio, a Eucaristia, a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, a nossa vida de oração. Esse é o remédio para que nós nos salvemos. Que ele não nos desvie da igreja católica, que o demônio não venha fazer isso. Peçamos a São Rafael que sejamos fiéis na igreja católica até o fim, que nós perseveremos até o fim. Isso tudo, meus irmãos e minhas irmãs, é simbolizado por um grande combate. As forças infernais fazendo de tudo para nos roubar de Deus, para nos destruir e matar. E as forças celestes, hoje, de forma especial, São Gabriel, São Miguel e São Rafael, combatendo contra as forças do mal, para que nós não nos percamos. Recorramos a ele, meus irmãos, para que um dia, como São Francisco, nós possamos celebrar a glória de Deus estando com eles na eternidade. São Gabriel, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. E dentro de tudo isso, nós não podemos esquecer que a rainha dos anjos, Nossa Senhora, ela também está empenhada nesse grande combate. E que a rainha dos anjos, Nossa Senhora, ela possa nos ajudar, assim como Deus disse lá no Antigo Testamento, que ela iria pisar a cabeça de Satanás. Pisa, mãe, cabeça de Satanás. E nos ajude a não desviarmos do caminho de Deus. E um dia, depois dessa grande luta, porque nós não iremos lutar sozinhos, nós estejamos diante da glória de Deus e ali nós contemplaremos a face de Deus, junto com toda a hierarquia celeste e junto também com São Miguel, São Rafael e São Gabriel e junto também com Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Que os anjos de Deus, em especial hoje, São Gabriel, São Rafael e São Miguel, junto com Nossa Senhora, nos ensine e nos leve para o céu. Amém.